お前はもう死んでいる。何？ Eu sinto raiva, muita raiva dessa galera toda que quer falar desse anime, sendo que nem viveu essa época. Fala aí, galerinha, de boa com vocês, como é que vocês estão? Nive aqui falando com vocês e hoje a gente vai falar sobre o pai dos animes de luta, Hokuto no Ken. E também aonde ficou conhecido o meme Omae wa mou shindeiru. Nani? É aqui que surgiu esse meme. Se você gosta de Jojo, Dragon Ball, Hajime no Ippo, tanto faz, qualquer anime de luta, saiba que o ancestral desses animes é este anime aqui. Vamos falar sobre ele e explicar como que ele funciona de forma real. Hokuto no Ken, a obra que definiu uma era do anime e mangá. Hokuto no Ken, ou em inglês Fist of the North Star, é uma obra icônica do mangá e anime que marcou profundamente a década de 1980, tornando-se uma das séries mais influentes do gênero shounen. Então ele também é um dos pais do gênero shounen, não o primeiro, mas ele teve uma grande influência para espalhar essa questão do gênero shounen. Criado por Buronson e Tetsuo Hara, o mangá foi publicado pela primeira vez na revista Weekly Shonen Jump entre 1983 e 1988, acumulando 27 volumes. A adaptação para anime foi no ar entre 1984 e 1988, produzido pela Toei Animation com 152 episódios divididos em duas séries principais. Enredo e temática. Hokuto no Ken é ambientado em um mundo pós-apocalíptico, onde a civilização foi dizimada por uma guerra nuclear, resultando em um cenário desértico e caótico, dominado por violência, escassez e desigualdade. Nesse contexto, tribos de saqueadores e vilões poderosos aterrorizam os sobreviventes. A história acompanha Kenshiro, o sucessor número 64 da lendária arte marcial assassina, Hokuto Shinken. Traduzindo o nome de Kenshiro, Ken significa punho ou soco, ou uma arte marcial. Shiro pode ser interpretado como quarto filho, então é o quarto filho das artes marciais ou do punho. O Hokuto significa estrela do norte. Shinken é um punho divino ou uma arte marcial divina. Podemos dizer que é o punho divino da estrela do norte. Kenshiro é um guerreiro silencioso e de poucas palavras, mas extremamente poderoso, carregando o lema do Hokuto Shinken: você já está morto, ou aquele meme Omae wa mou shindeiru. Essa frase pronunciada antes de seus inimigos literalmente explodirem após terem seus pontos vitais atacados, se tornou uma das citações mais reconhecíveis no mundo dos animes. Se eu explicar de forma um pouquinho mais detalhada, Hokuto Shinken é uma arte que entende dos pontos vitais do corpo humano. Ele vai lá e pressiona com os dedos ou na base do soco ou cotovelo, fazendo com que depois de um tempo a pessoa ela basicamente possa ter efeitos colaterais apertando esses pontos. Ele também consegue curar pessoas e também consegue destruir pessoas. As pessoas explodiam, a cabeça explodia, o braço explodia. Por isso que ele falava, você já está morto, só não percebeu ainda. Ele virava de costa e o cara explodia. Estilo e influências, arte e estética. Tetsuo se inspirou no visual de animes de ação de aventura dos anos 1980, como Mad Max, Conan the Barbarian. Kenshiro, por exemplo, é fortemente baseado no ator Bruce Lee, em termos de postura e movimentos, combinados com o físico musculoso característico de Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. É muito incrível esse personagem porque ele tem as lendas incorporadas dentro dele. A ambientação pós-apocalíptica e os designs de personagens incorporam elementos de cyberpunk e com roupas rasgadas, motocicletas e armaduras improvisadas. Temática madura. Diferente de muitos shounens da época, Hokuto no Ken abordava temas mais sombrios, como sacrifício, vingança, dor e redenção. A violência explícita era um marco, com inimigos frequentemente explodindo em sangue e pedaços. Algo que é muito comum agora nos animes. Por isso que esse anime foi o pai, porque é ele que trazia essa questão de vingança, sacrifício e dor. O resto era tudo outras coisas. Filosofia e moralidade. A série frequentemente explora a ideia de justiça e proteção dos fracos, colocando Kenshiro como uma messiânica em um mundo cruel. Ele carrega a responsabilidade de seu poder como um fardo, punindo aqueles que abusam de sua força. O Hokuto Shinken é uma técnica que existem vários discípulos, mas somente um seria escolhido para herdar as técnicas secretas. E Kenshiro foi esse alguém. Artes marciais e sistemas de poder. O centro narrativa é a luta entre diferentes escolas de artes marciais, cada um com suas técnicas mortais. Hokuto Shinken, como a gente está falando aqui, uma arte marcial assassina transmitida de mestre para discípulo. Kenshiro usa golpes que atingem os pontos vitais tetsu dos inimigos, causando efeitos devastadores como explosões internas ou paralisia. A filosofia do Hokuto Shinken é que o poder deve ser usado apenas para proteger os inocentes. Temos também o Nanto Seiken, Punho Sagrado do Sul,
escola rival, cujas técnicas se concentram em cortes externos e destruição física. Os mestres de Nantoseiken frequentemente se tornam antagonistas ou aliados trágicos, destacando a dualidade entre poder e moralidade. Tem também outras escolas e outras artes marciais, mas eu não vou citar todos aqui. Os personagens principais são o Kenshiro, que é o principal, que é o protagonista e sucessor do Hokuto Shinken. Ele é movido por seu amor perdido por Yuria, a sua mina, e pela promessa de proteger os fracos. E Kenshiro é extremamente justo. E temos o Rao, o mais famoso antagonista e irmão adotivo de Kenshiro. Rao tenta dominar o mundo com força bruta, utilizando o Hokuto Shinken como ferramenta de conquista, então ele também era um dos discípulos do mestre. Sua rivalidade com Kenshiro é uma das mais emblemáticas da história dos animes. Toki, outro irmão adotivo de Kenshiro, mestre do Hokuto Shinken, mas que usa sua habilidade para curar em vez de matar. E temos o Shin, o primeiro grande antagonista, sucessor do Nantoseiken, que sequestra Yuria e serve como catalisador para a jornada de Kenshiro. E temos a Yuria, que é a mina do nosso protagonista, o amor de Kenshiro, e peça central de muitas das disputas na história. Nós conseguimos associar o Hokuto Shinken demais com alguns animes aqui, principalmente os golpes. Eu vou colocar alguns golpes aqui e você vai ver como é parecido. O Dragon Ball, o Berserker e também podemos dizer principalmente o Jojo tem uma grande inspiração no Hokuto no Ken. Principalmente no golpe, aquele golpe famoso do Jojo, que ele dá uma sequência de socos e ainda grita muda, 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 muda. É muito, muito, muito Hokuto Shinken. Pra você aí que mora no Brasil, ou mora nos Estados Unidos, ou mora em qualquer outro país, esse anime talvez é um anime que você nunca ouviu falar. Mas aqui no Japão, esse anime, ele é tão clássico, tão supremo, que o Dragon Ball vira um bebezinho perto dele. Aqui no Japão tem os centros de caça-níqueis, que a gente chama, e geralmente os centros de caça-níqueis utilizam animes como parceria para fazer caça-níqueis mais divertidos. E adivinha só qual que é o caça-níquel mais que vende e faz a galera gastar dinheiro nos gambles aqui? O Hokuto no Ken. A galera vai lá porque tem muito caça-níquel de Hokuto no Ken. Porque geralmente os viciadinhos em gamble e slots aqui são pessoas um pouquinho mais de idade avançada. E as pessoas de idade avançada, ou seja, da antiguidade do Japão, viu o Hokuto no Ken e adora jogar essa máquina. E temos ainda uma técnica muito mais top do Kenshiro, que é o... Se inscreva no canal! Então dá uma inscrevida aí no canal, não custa nada, dá like, comenta se você já tinha ouvido falar do Hokuto no Ken. Se você nunca tinha ouvido, agora você sabe que esse é o pai dos animes.